Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos fazer agora um balanço das eleições, do resultado de primeiro turno. Eu converso com Elias Tavares, que é especialista em marketing político, cientista político. Elias, boa noite, obrigada pela presença. Olá, Denise, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Aproveitando, parabenizar a TV Gazeta pela cobertura fantástica que teve nesse resultado do primeiro turno das eleições. Muito obrigada. E vamos começar falando do resultado geral, que nós tivemos o PSD como grande destaque em termos de avanço dos eleitos em primeiro turno, superou o MDB, depois o PP, União Brasil, o PT ficou em nono, mas ficou atrás do PL, Republicanos, próprio PSB, PSDB inclusive, PSDB que praticamente acabou aqui em São Paulo. Não é? Teve a pior votação na capital, não conseguiu eleger nenhum vereador. Agora, PSD é de Kassab, né, que vem crescendo ano após ano desde a criação. E Kassab hoje insistiu muito em entrevistas que ele deu em falar que a vitória do centro, da moderação, contra os extremismos, mesmo tendo Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes. Como é que você avalia esse avanço, toda essa composição? Não, sem dúvida nenhuma, grande surpresa, né? Até porque historicamente o MDB é o partido que mais elege prefeitos, né? E aí sim, esse avanço do PSD é a lá Kassab mesmo, né? Um grande articulador, um grande costureiro, e não me espanta a postura dele de falar que é do centro, de não querer puxar esse protagonismo, né? A gente até conversava dele falando a questão do Lula, do Tarcísio. Então, assim, a gente percebe que esse ponderamento do Kassab, né, é muito de bastidor, né? O Kassab, ele é esse político de tratar no bastidor e fez, assim, muitos prefeitos, a maioria dos prefeitos a nível de Brasil, e ainda mais, né, se a gente colocar em porcentagem numérica, a gente vê no estado de São Paulo também que o avanço também foi muito grande, né? E ele tem algumas disputas importantes ainda, Belo Horizonte, Curitiba, ele está muito confiante nos candidatos dele, e aí é curioso que de um lado vai ter o apoio mais à direita e de outro à esquerda, que seria em Belo Horizonte, para poder garantir a vitória. Então é o que ele falou dessa coisa de centro, de moderação, de capacidade de articulação política mesmo, né? Não, sem dúvida, né? E a gente percebe mesmo que a eleição, se a gente for olhar a nível nacional, o caminho da eleição foi essa, né? A gente teve ali o centro-direita tendo um grande avanço a nível de Brasil, coisa que a gente não via, né? E é um novo formato, né? A gente percebe que isso que está tendo uma readequação também. A gente pode perceber que essa questão da direita também muito extrema, ela sofreu aí um pequeno choque, né? Já que o centro, e ali vamos dizer, né, justamente esse espectro do Kassab, né? A gente percebe que a direita ela teve ali uma distribuição do seu poder ao longo do Brasil. Foi um movimento, um comportamento político muito interessante de se analisar, né, Denise? E aí tem um avanço também do PL, já questionando a posição do PT. Não é porque PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro e o PT. E o PT perdeu espaço no Nordeste, perdeu espaço em capitais, ele pode até ter conseguido avançar em relação a derrotas anteriores, inclusive com prefeituras que ele conseguiu garantir no Nordeste, mas não tem nenhuma capital. E onde vai disputar exatamente com o PL. Então, essa política personalizada que nós temos com Bolsonaro e com Lula, você acha que saiu mais fraca nessa situação? Porque aqui em São Paulo, Bolsonaro não encara uma posição firme nem ao lado de Nunes, nem ao lado de Marçal. Sim, sim. A gente percebe que essa questão da direita e da esquerda, pelo menos no ambiente municipal, ela está bem enfraquecida. A gente não sabe dizer se esse comportamento vai acompanhar 2026, já que agora a gente já começa a pensar em 2026, mas você vê ali uma questão, muito mais as questões municipais foram levadas em consideração. A gente vê muitos candidatos do centro-direita que se colocaram, muitos candidatos disputando do espectro centro-direita, e quase que acontece isso também aqui na cidade de São Paulo, né? Então a gente percebe que a questão do extremismo e da personificação das pessoas, né, de Lula e Bolsonaro, nessa eleição, a gente percebe claramente que não foi assim, não, né? Nem Lula, nem Bolsonaro detêm os votos, principalmente da questão da municipalidade, eles não detêm esses votos. Agora, evidentemente, né, a gente precisa acompanhar, saber o que essa capilaridade que está acontecendo, que está criando agora, ela vai identificar para 2026, né? Tem uma onda de direita, sem dúvida alguma, de centro-direita, né, e mesmo de direita, que nós tivemos aqui o candidato Marçal também disputando a ida para o segundo turno. Ele teve questões muito específicas, mas o público dele de direita, sem dúvida alguma. Mas falta à esquerda lideranças também, não é? Muita personalidade de Lula, e o próprio PT não tem conseguido renovar essas lideranças, não é?
Tem uma dificuldade muito grande da esquerda. A gente não vê ninguém aí despontando, né? Até eu esperava ver, por exemplo, o ministro Haddad, que foi governador do estado, né? O próprio Padilha, que também foi candidato ao governo do estado, corrigindo aqui, né? Eu achei que eles teriam um protagonismo maior aqui na campanha do Boulos, o que não aconteceu, né? Mas muito pouco, foi muito tímido, muito apático. E a gente percebe esse movimento mesmo, né? De justamente o PT, que poderia estar ali aproveitando esse momento para criar. A gente precisa lembrar que o Haddad ganhou na cidade de São Paulo na eleição de 2022, né? E movimento que não aconteceu agora, sim, no sentido de querer aproveitar esse capital político de Rical, isso não aconteceu, né? O Boulos fez uma campanha muito, ele, a lá Boulos mesmo, e a própria Marta Suplicy, a gente foi ver ela mais no final da campanha agora, né? Coisa que eu entendo que possa demorar, né? Eu acho que o PT precisa entender como estratégico a eleição do Boulos na cidade de São Paulo e descer um Boeing aqui de Brasília para tentar correr atrás do prejuízo, né? Já que a gente analisa que o prefeito Ricardo Nunes tem uma vantagem aí, por conta até de uma baixa rejeição, né? Ricardo Nunes tem uma rejeição menor do que a de Boulos e Boulos vai enfrentar todo esse eleitorado de direita que estava também com o Marçal, que é muito mais fácil migrar para Ricardo Nunes do que para ele. Então ele vai ter que ter um trabalho muito forte nesse segundo turno para conseguir equilibrar a situação, mesmo tendo o mesmo tempo de rádio e TV, né? Então, sim, analisando do ponto de vista estratégico, eu não consigo enxergar outra estratégia a não ser Brasília desembarcar em São Paulo para tentar reaver alguma coisa. Tem capital político suficiente para isso? Eu entendo que não, né? Agora, se a gente parar para analisar, né, essa ida do Ricardo Nunes e do Boulos e o Marçal do lado de fora, foi uma facilidade, facilita muito o jogo para o Ricardo Nunes. Se a gente for comparar aqui como um jogo de futebol de Libertadores, vamos dizer que o Ricardo Nunes vem para o jogo de volta com uma vantagem bem clara colocada à mesa, né? Se fizer tudo certinho, se tiver ali uma boa estratégia, ele tem uma vantagem muito grande de vencer as eleições desse ano. E nós temos a composição da Câmara aqui em São Paulo também, 55 vereadores, o PT conseguiu mais cadeiras, 8 cadeiras, na sequência vem MDB e PL com 7 cada, Podemos, PSOL com 6, PSDB caiu de 8 para nenhum, o pessoal já tinha debandado quando foi indicado, inclusive, da Atena para o partido, PRDB de Marçal também nenhum, ele não agregou nada ao partido, não é? E o PL foi o que mais aumentou a bancada, foi de 2 para 5, seguido do MDB de 3 para 7, União Brasil, que é da fusão de democratas com o PSL, na soma manteve. São 7 os vereadores, 2 da eleição anterior eles tinham 6 e 1. Né? Então agora estão com 7. Então tem uma formação aí da Câmara de centro-direita. Não, a Câmara Municipal está desenhada ali para a composição do Ricardo Nunes. Se a gente pensar na coligação que o Ricardo Nunes fez para a composição que foi a Câmara Municipal, tem muito mais vantagem, ele vai ter uma vida muito mais fácil de relacionamento com a Câmara Municipal, caso o Boulos, caso seja eleito prefeito, do que o Boulos, que teria que começar a conquistar todos esses candidatos, né? E aí eu acho interessante porque... deixa eu só citar, tem um do PV, 2 do PSB, 1 do Novo, 2 do Republicanos, esses os que estão com menos. Sim, foram os que ficaram menos, acho que dessa parte tem também da parte da federação, né? Que é a federação também, do PT, federação, né? Incluindo a bancada do PSOL, tem 5, incluindo a bancada feminista. Isso, então assim, a esquerda, ela fez uma bancada representativa, mas não é a maioria absoluta, né? E aí falando do Marçal, foi curioso, porque ele fez coeficiente suficiente para eleger um vereador, né? Mas não atingiu o mínimo dos 20%, né? Então, para você ver que o jeito tradicional de fazer política, que foi tão criticado pelo Pablo Marçal, a gente percebe que é o que está dando resultado agora no segundo turno, né? Ele era o antipolítica mesmo, ele não citava o PRTB, inclusive em determinado momento ele falou que se os dirigentes tivessem implicações com o PCC, era para ser afastado mesmo. Então foi o partido que o acolheu, que deu a legenda para ele, mesmo não ter o espaço em rádio e TV, ele não deu de volta nada, né? Porque não, em nenhum momento eu ouvi chamando, pelo menos do que eu acompanhei, para votos para o PRTB. Não, em momento nenhum, né? A gente percebe que foi uma barriga de aluguel total, né? Falou, quem aceita me dá uma legenda para ser candidato a prefeito de São Paulo. E foi só isso, né? Que do ponto de vista partidário, a gente percebe que é um movimento que não foi tão interessante para o PRTB, né? Porque a distribuição de recursos de fundo partidário não é nessa eleição que é estratégica.
estratégico, né? É a próxima eleição, que é a eleição de deputados federais, né? Então o PRTB sai do mesmo tamanho que entrou. E o Marçal, evidentemente, sai muito maior do que entrou, né? Agora, pensando na projeção para 2026, nós temos Tarcísio como grande vitorioso, porque ele insistiu na candidatura de Nunes desde o início, foi muito fiel a isso. Do primeiro ao último dia, gravou vídeos, participou, foi na campanha de rua, em tudo, né? Inclusive, Kassab o elogia muito por conta disso e acredita nele como uma liderança do futuro. Agora, Kassab acha que ele não deveria encarar Lula na próxima eleição, que ele pode até ganhar, mas não deveria correr o risco, porque ele seria um candidato certo à reeleição ao governo de São Paulo. E aí, como é que fica essa composição com o Bolsonaro inelegível? Eu entendo que o grande vitorioso dessa eleição, vitorioso externo, vamos dizer assim, é o governador Tarcísio de Freitas, né? Que ele bancou o seu apoio ao Ricardo Nunes, fazendo vídeos, memes, o que precisasse fazer, ele estava às ordens, caminhada, né? Se dedicou muito à campanha do Ricardo Nunes e sai vitorioso dessa eleição. Agora, evidentemente, né, a gente está falando do Kassab, né? Que é um grande pacificador, um grande contemporizador, né? Então, assim, não dá para a gente imaginar o Kassab tomando partido nesse momento tão antes, né, em 2026, porque ele é aquele político que joga muito com o tempo, joga muito com a paciência. E ele né? garantiria muito palanque para o Tarcísio do país todo também, né? Agora com essa capilaridade que está posta, não tenho dúvida alguma, né? Agora, a gente tem que lembrar, né? O governador Tarcísio pode ser reeleito mais uma vez, ele já é uma liderança nacional, né? Já se colocou uma liderança nacional e com o apoio do Kassab, que hoje é um dos seus grandes, os seus grandes apoios ali, né? Dentro do governo. O Tarcísio ouve muito o Kassab, né? Evidentemente, óbvio que ele sabe do Bolsonaro e ele nunca deixou de lado essa questão, mas o Kassab é, sem dúvida nenhuma, uma peça fundamental ali de conselheiro do governador Tarcísio de Freitas, né? A gente vai ter que esperar. Agora, né, o MDB, com toda certeza, já deve ser um dos apoios importantíssimos do governador Tarcísio para 2026, independente da candidatura, né? Exatamente. Ouvimos o Elias Tavares, que é especialista em marketing político e cientista político. Elias, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.